A intenção mesmo da brincadeira é de ver como vocês funcionam em equipe. Tá? Isso tem a ver com o nosso primeiro tema de hoje, que é a responsabilidade, ou as responsabilidades do casal. Mas antes, todos os assuntos estão ligados. Então a gente dividiu esse estudo em 4 chaves para o casamento ideal. Relembrando aquilo que foi dito na primeira parte. O casamento ideal não é necessariamente o casamento perfeito, certo? Porque a gente sabe que perfeição não existe. Se o casamento é composto por 2 pessoas imperfeitas, logo não há perfeição no casamento. Mas é o ideal por quê? A gente tem que buscar o ideal de quem criou, Deus. Então a primeira chave que a gente viu, que tem que existir no casamento, é a direção. Vocês lembram desse ponto? Como deve ser a direção? Quem deve estar na direção do casamento? Deus, né? A gente pensa em termos terrenos, o varão é o líder, tal. Ok. Mas nós estamos falando de direção do casamento, direção do próprio casal. Nós, como crentes, nós temos que ter isso em vista e buscar os meios para Deus dirigir. Então, falou, bom, começa desde antes de você casar, quem ainda não casou, né? Ora, pede a Deus, né, para que Deus coloque uma pessoa adequada, o que a maioria não faz, só, né, procura beleza, beleza exterior, não se preocupa com o conteúdo da pessoa. Mas, uma vez que nós somos casados, a gente passa a enxergar que tem coisas que são mais importantes do que a aparência exterior. Para você conviver uma vida inteira, né, com alguém, essa pessoa tem que ter mais do que beleza exterior. Concordam? Porque a beleza exterior, se ela existe, uma hora vai passar. Ela vai acabar. Não há quem escape a essa regra. A gente pode até chegar numa idade avançada, um velhinho, uma velhinha bonitinha, mas não o Celso, né? É o exemplo do que acabou, né? Tá. Mas então a gente viu sobre essa questão. Então, eu espero que vocês estejam trabalhando isso, irmãos, na vida de vocês. Tá? Como é que a gente pode buscar e obter a direção de Deus no nosso casamento? Aí estou jogando a pergunta mesmo para vocês. Essa parte ainda gostaria de ter a participação de vocês. Se vocês têm refletido a respeito disso, independente da apostila, tá? Independentemente do estudo, mas o que vocês pensam a respeito disso? Como a gente pode ter realmente, na prática, a direção de Deus no nosso lar, no nosso casamento? Leitura bíblica, oração. Certo. Quem mais quer falar alguma coisa? Ninguém? Um aspecto que a gente esquece, o Celso falou, tudo que a gente vê na igreja já serve para aplicar no casamento. Mas uma coisa que nós muitas vezes esquecemos é o seguinte, a gente vê lá, amor fraternal, preciso amar o meu irmão, tal.
Mas a gente esquece que a pessoa que está em casa também é nosso irmão, nossa irmã. Então, muitas vezes a gente age com certos cuidados com os irmãos de fora de casa e não tem os mesmos cuidados em casa, que são aqueles irmãos justamente que mais convivem com a gente. Tá certo? Quem é o irmão mais próximo da Luciene? Quem? Oi? É a Luísa. Bom, talvez. Agora, né? Mas está na família. Mas a gente vai conviver mais com a nossa família mesmo. Né? E, bom, quem já tem aí filhos convertidos, talvez até convivam mais com eles. Mas, via de regra, a gente convive mais com as nossas próprias esposas e os maridos do que com qualquer outro irmão ou qualquer outra irmã. A gente viu sobre a segunda chave a questão do compartilhamento. Justamente por essa convivência, o compartilhamento de duas vidas. A gente vê que as duas pessoas se uniram para fazer construir um lar. Mas para a gente compartilhar, se a gente divide, como é que nós podemos fazer isso sem comunicação? Então entrou muito em pauta essa questão. Comunicação entre o casal. A necessidade de a gente conversar, de haver diálogo. Não só aquele diálogo de lembrar, comentar coisas do dia a dia, o que aconteceu com os outros, mas conversar mesmo, ter conversas mais profundas. O casal ter abertura um com o outro. Né, de a gente realmente conhecer quem está do lado. A gente saber as preocupações, saber das ansiedades, das dificuldades, dos pensamentos um que o outro tem. O que a gente vê muito hoje são casais que mal se conhecem. Tem uma brincadeira que a gente até poderia fazer aqui não dá tempo de a gente ficar fazendo muita coisa, mas tem algumas brincadeiras que o pessoal costuma fazer, aquele teste de conhecimento, né? Começa a perguntar. Muitos casais não sabem nem qual é a comida predileta, né? Qual a cor. Então, não sabem praticamente nada um do outro. Porque não se conversam, não tem esse compartilhamento. Mas, vamos dizer assim, partindo para o nosso assunto de hoje. Essa chave número 3, aqui é a chave da responsabilidade. Se a gente tem as duas primeiras, é mais fácil usar essa terceira. Se existe uma direção de Deus, se existe de verdade, né, aquilo que a gente pode ver, de um compartilhamento das duas vidas, em uma só, né, fazer disso uma só, fica mais fácil de a gente partir para a terceira, de assumir as responsabilidades. Por quê? Se Deus está dirigindo, eu vou enxergar o que Ele quer que eu faça. Concordam? Se existe o compartilhamento, se a gente se conhece de verdade, mutuamente, também nós vamos ver com mais facilidade quais são as nossas responsabilidades. O que é que eu tenho que fazer? A ideia central aqui desse ponto é o seguinte, é que vocês dois entraram num casamento e os dois cônjuges têm a responsabilidade de fazer isso dar certo. Então, cada um de nós tem a responsabilidade de fazer o casamento dar certo e o casamento funcionar bem. Mais do que dar certo, é funcionar bem. Tá? Para haver satisfação no casamento,
nós não podemos ser egoístas. Bom, só um lado tem que encontrar satisfação. Os dois lados casaram, né? E tem que encontrar satisfação no casamento. Isso não quer dizer que, bom, eu casei para você me fazer feliz. Mas nós temos que casar, né, entrar no casamento com essa mentalidade e manter ele nessa mentalidade, que o nosso casamento tem que ser o melhor possível e fazer de um modo que os dois lados encontrem os frutos dessa união. Nós casamos para nos ajudarmos mutuamente, para a gente dividir nossa vida, para a gente compartilhar a nossa vida. Nós queremos construir um lar juntos, nós queremos ter filhos juntos, nós queremos viver a nossa vida juntos. O que acontece é que muita gente desiste disso no meio do caminho. Nós vamos fazer uma aplicação hoje, irmãos, fazer um paralelo aqui. Eu vou pegar um texto que não fala sobre casamento, tá? Mas nós vamos fazer aqui um jogo, né, de comparação com uma questão da palavra de Deus. Tem duas instituições sagradas criadas por Deus. Quais são elas? Igreja e família, tá? Ou família e igreja, se a gente for pegar por uma ordem cronológica. Primeiro Deus criou a família, depois ele criou a igreja. Como as duas foram arquitetadas por Deus, a gente vai ver algumas coisas similares entre as duas. Então a gente vai pegar aqui uma passagem que fala sobre a igreja, na verdade. Mas nós vamos aplicar ela ao casamento. Nós vamos pegar Coríntios. Mas em Efésios 4,16, Paulo coloca lá uma frase que é interessante para nós. Ele está falando sobre a igreja. Mas ele fala o seguinte: a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Tá? Efésios 4,16. Isso pode dizer muito para nós com relação ao casamento também. Paulo está falando lá sobre a diversidade dentro da igreja. E vai ser o assunto também em Coríntios. Mas ele fala que se cada um cumpre a sua função, né, ajusta a correta operação de cada parte, contribui para a edificação do corpo da igreja. Será que nós podemos aplicar a mesma regra para a família? Com certeza. Com certeza. A mesma regra pode ser aplicada e deve ser aplicada até à família. A justa operação de cada parte opera o aumento do corpo. O aumento, o desenvolvimento, a edificação da família, do lar. A família, o casamento é como uma engrenagem. Se você pega uma engrenagem, um mecanismo, se uma peça quebra, o resto não funciona. Ela gera um problema. Você pega um motor de um carro, por exemplo, ele tem um monte de peças, né? Dependendo aí, uns têm mais, outros menos, mas tem centenas de componentezinhos ali. Às vezes o carro para, você pensa, puxa, estragou tudo aí. Não, você vai ver uma pecinha lá que deu problema. Por causa daquela pecinha, não funciona. Esses tempos atrás o Daniel teve problema lá no câmbio do carro. Né, Daniel? O carro tem motor, o motor está funcionando bem, tem suspensão, tem freio, mas uma peçazinha do câmbio estragou, não podia andar com o carro, compromete todo o funcionamento
né? Assim, toda vez que os nossos carros quebram, geralmente é isso. Uma coisinha de nada que complicou todo o resto. Às vezes uma pecinha insignificante. Uma arruelinha que caiu, pronto. O casamento também ele é uma engrenagem. Mas a gente vai comparar a uma coisa mais perfeita do que uma engrenagem mecânica. Vamos comparar a um corpo, que é o que Paulo faz com a igreja. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios 12. O que a gente quer chamar a atenção aqui é que cada membro tem a sua responsabilidade individual, mas visando o todo, né? Visando a família. A gente entra num casamento, marido e mulher, cada um tem a sua responsabilidade, a sua parcela de contribuição, a sua função, para que as coisas funcionem corretamente, para a edificação, para o crescimento e desenvolvimento saudável do lar. A família não é diferente do resto. Quando vem os filhos, também eles entram nessa engrenagem aí. Mas vamos ver aqui, olha, versículo 12. Tá, a gente vai pegar do 12 ao 26. Mas vamos começar pelo versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Como eu disse, ele está falando aqui dessa comparação de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja, mas o que ele está falando é de uma organização de pessoas que tem, né, que são unidas em Cristo, e é um corpo só, mas ele tem muitos membros. Mas sendo muitos membros, perfazem um corpo. O casamento tem que ser visto da mesma maneira. Gênesis 2, 23, 24, na instituição do casamento, fala o quê? Deixa marcado aqui, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos lá, eu quero que algum irmão leia para a gente. Gênesis 2, 23 e 24. Quando Deus instituiu o casamento, nós vemos que essa foi a conclusão deixada aqui, né, do que Adão disse. Deus mostrou isso para Adão, que aquela mulher foi criada dele e que ela foi dada a ele para ser a sua ajudadora e que ali estava instituído, né, ela seria sua companheira, sua ajudadora, então ali estava instituído o casamento. E diz aqui que os filhos de Adão, a descendência dele, deixariam seus pais e constituiriam o seu próprio lar, se apegando, se unindo à sua mulher. E eu quero chamar a atenção aqui, e serão ambos uma carne. Alguns entendem que aqui esteja falando só sobre a questão sexual. Não é. O sentido é mais amplo. Tá? Abrange todo o significado do casamento. Faz-se uma só carne. É como se tornasse uma só pessoa. Já não é mais a minha vida e a sua vida, é a nossa vida. As coisas que Deus planeja são maravilhosas. Deus criou o casamento para que o homem não estivesse mais só. Lembram disso, né? Esse foi o propósito de Deus.
Não foi nem Adão quem pediu o casamento e nem Eva que pediu para ser criada. Foi Deus que falou: não é bom que o homem esteja só. Eu vou estabelecer o casamento. Eu vou criar alguém apto realmente para estar com ele, para ajudar ele, para cooperar com ele, para conviver com ele. Deus pensou na felicidade do homem com isso. E o casamento, ele estabelece essa questão onde um completa o outro. Nós temos as nossas responsabilidades, mas a gente se torna um só corpo, uma só carne, um lar. Comparando a igreja tem muitos membros, um faz uma coisa, outro faz outra, mas é um corpo com vários membros. Um é a mão, o outro é o olho, o outro é Cristo é a cabeça, né? Um é o ouvido, outro é o pé. Cada parte do nosso corpo tem importância, nós sabemos bem disso, para nós. Na igreja, a mesma coisa. E em casa também. Vocês imaginam uma igreja onde todo mundo fizesse a mesma coisa? Pode ser? Nós temos uma igreja onde todo mundo vai ser pregador de púlpito. Todo mundo vai ser professor de escola dominical de criança. Não dá, precisa ter um irmão que faça uma coisa, outro que faça outra. No casamento também, Deus criou marido e mulher com funções diferentes. O homem e a mulher, para se completarem. Mas eles têm que enxergar que isso é para o bem do corpo. Se eu faço bem para o meu casamento, eu estou fazendo bem para mim mesmo, afinal eu sou parte disso. Se a minha esposa contribui para o nosso casamento adequadamente, se ela faz a sua parte, ela contribui para o bem dela mesma. Paulo diz lá em Efésios 5, quando ele fala do casamento, que quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Não é uma questão egoísta, é uma questão de enxergar o bem disso. Por quê? Porque a esposa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nós nos fizemos um. Vocês, ao casarem, vocês fizeram um só corpo. A gente vê que o casamento também é formado por alguns membros distintos, né? Primeiro o marido e a mulher, depois vem os filhos, assim como a igreja. Também o casal, sendo um corpo, a gente vê que ele tem uma cabeça. Vamos lembrar disso. Quem é a cabeça do casal? Cristo, né? Efésios 5 também fala que o homem é a cabeça da mulher. Mas quem é a cabeça do homem? Então, está estabelecido aqui uma regra. Na verdade, quem é a cabeça do lar, do casamento, é Cristo. Deve ser assim. A gente vê aqui uma família cristã, onde Cristo encabeça, onde Cristo é quem está à frente, está acima, né?
Vamos ver, versículo 14, volta a 1 Coríntios. Vamos ler aqui de 14 a 22. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Como eu disse agora há pouco, né? Se todo mundo fizesse a mesma coisa na igreja, nós não teríamos um corpo. Teríamos, talvez, uma imensa orelha. Né? Todo mundo é orelha. Ninguém é capaz de imaginar um corpo que é só pé, né? Tem que ter pé, mão, cabeça, tudo. Versículo 20 aqui. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós não, os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então aqui a gente vê algumas outras coisas. Vamos transportar isso aqui para o casamento. A gente deve compreender que cada parte do corpo é importante. Ele fala aqui de alguns membros serem desprezados. Na igreja isso pode acontecer, alguém considera, bom, essa função é de menos importância. Pode até ser. Talvez a função que você exerça no corpo da igreja, ela em si seja menos importante. Mas ela não deve ser desprezada, porque ela é necessária. A gente pode dizer, tem coisas que são mais fundamentais na igreja. Tá. Mas e se não tiver quem faça aquilo? No casamento, é a mesma coisa. Nós vivemos um tempo onde existe uma confusão de funções. Marido e mulher. Está tendo uma inversão de papéis. A sociedade tem pregado muito isso. Inversão de papéis. Mas, na verdade, muita coisa tem deixado de ser feita. Por quê? Porque está se quebrando muito dessa regra aqui. Muitas vezes a culpa é da influência que nós recebemos, mas nós mesmos não podemos assimilar aquilo lá. Por exemplo, mulheres que elas mesmas olham para a sua função com menosprezo. Ou muitas vezes a culpa é do marido, né? Se nós desprezamos o papel que elas cumprem. E tem algumas mulheres que desprezam o papel do seu marido também. Então nós podemos errar muito assim. Dentro do casamento, nós não devemos ficar pautando quem é mais importante. O fato é o seguinte, é que se não houver o outro lado, não existe casamento. São duas pessoas que são colocadas ali para formar o casamento. E elas vão ter suas funções. Aí é que entra a responsabilidade de nós cumprirmos a nossa função dentro do casamento. Por menos honroso que pareça determinada coisa, que a gente cumpra aquele papel. E essa função própria e adequada não deve ser desprezada. Eu achei interessante uma coisa aqui. Por que vocês, casais, na nossa
na nossa dinâmica aqui, por que vocês optaram por fazer do jeito que foi feito? Por que a mulher ficou lá? Nenhum homem quis passar batom. O batom ia sair no papel. Só por isso? Poderia ser feito ao contrário? Poderia. Nós temos alguns motivos, né? Porque, não, é melhor fazer assim. De fato, eu concordo. Ainda bem que vocês resolveram fazer desse jeito. Não só para não ver os irmãos de batom, né? Ia ficar muito legal o Daniel de batom roxo aqui. Mas a gente vê que tem as coisas que são mais apropriadas à mulher fazer e coisas que são mais apropriadas ao homem fazer. O que a sociedade está querendo fazer hoje é quebrar esses paradigmas. E nós muitas vezes assentimos com isso, nós concordamos e nós acabamos apoiando, aprovando isso. Nós não vamos entrar aqui na questão de exatamente como tem que ser. Pelo seguinte, irmãos, o que nós temos que ver? Deus é o engenheiro. Uma vez eu falei, porque Deus é o grande arquiteto das coisas. Aí um irmão me falou, você virou maçom? Né? Porque eles chamam de Deus o grande arquiteto. Bom, vamos deixar de lado a maçonaria. Mas quando eu falo que Deus é o grande arquiteto, o grande engenheiro do universo, é que Ele programou tudo como deve funcionar. E Deus é maravilhoso na sabedoria dele em criar as coisas da forma que funciona melhor. Ele é o projetista de tudo. Amém? Às vezes a gente não enxerga o perigo de quebrar certas leis de Deus. Tem algumas leis que a gente toma cuidado de não quebrar, né? Talvez, e outras não. Talvez, por exemplo, as leis, a regra dentro do que Deus instituiu o casamento, qual é a função, né? O varão como líder, a mulher como a sua cooperadora, sua ajudadora. Às vezes a gente não vê problema em quebrar essa ordem, ou a gente não vê problema em deixar de cumprir com a nossa responsabilidade dentro disso, dentro do nosso papel. Mas, por exemplo, se você falasse, vamos quebrar a lei da gravidade. Alguém aí iria lá em cima, pular do alto do prédio? Por que você não faz isso? Você não vai conseguir quebrar essa. Você pode até desafiar ela. Mas você sabe que não é muito saudável. Provavelmente você vai se machucar. Né? E a gente às vezes não enxerga o quanto a gente pode se machucar em quebrar algumas regras. A lei da gravidade foi estabelecida por Deus. Deus criou um polo magnético no planeta, onde os corpos são atraídos para baixo. Quem foi que criou isso? Deus. Da mesma forma, o casamento, quem criou foi Deus. E Ele criou uma estrutura para o casamento. Querer quebrar isso, ou não assumir as nossas responsabilidades no cumprimento dessa estrutura familiar, é desafiar uma lei criada por Deus. Quebrar essa estrutura é prejudicial para nós. Não deve haver, a gente vê aqui nesses versículos, eu não acabei aqui o
comentário sobre esses versículos até o 22, né? A gente vê aqui funções distintas, partes, membros diferentes, com funções diferentes. Então, Deus deu certas aptidões à mulher e certas aptidões ao varão. Então, os homens se julgaram mais rápidos e não condizentes de eles ficarem ali sentados à mesa, passar o batonzinho e separar. Eu apostei na agilidade de as irmãs encontrarem ali o seu papelzinho, o seu número com mais rapidez. É interessante ver como cada um funciona. Aí entra um outro aspecto, que Deus estabeleceu uma estrutura básica para o lar. Mas Deus também, mesmo sendo o projetista, o engenheiro que definiu como seria o casamento, Deus também é criativo e cada ser que compõe um lar é diferente. E nós temos uma certa liberdade para agir com criatividade na nossa função. Nós temos vários casais aqui. Será que nós temos algum casal idêntico ao outro? Já pararam para pensar nisso? Como cada casa aqui tem um jeito de vida, tem hábitos diferentes. A gente se une e cria um jeito de viver nosso. Essa criatividade é legal, é correta. Se a gente pegar na Bíblia os casais, nós vamos ver casais diferentes. Um que eu peguei aqui até para fazer um rápido comentário sobre eles, mas eu vou me apropriar disso já. Tem um casal no Novo Testamento descrito algumas vezes, o Áquila e a Priscila. Não fala muito sobre eles, mas nós vemos Paulo falando deles em lugares diferentes. Era um casal que viajava muito. Parece que eles eram comerciantes, mas eles estão sempre em lugares estratégicos para ajudar na obra. Sempre juntos. Nós podemos ver que é um casal que criou um padrão de vida, um estilo de vida deles, diferente da maioria. Mas o que eu quero dizer com isso contanto que nós sigamos o esqueleto, né, o projeto de Deus, como nós vamos liderar? Bom, você tem a liberdade, né, de conforme a sua criatividade, com temor de Deus, você exercer a sua liderança. A esposa, desde que ela seja realmente uma cooperadora, como vai ser essa cooperação? Existe uma criatividade dentro do lar, onde os dois juntos vão estabelecer como vão ser feitas essas coisas. O que é necessário é que tenha plena harmonia entre eles e a cabeça, que é Cristo. Sem transgredir isso, e sempre visando o quê? A edificação do corpo. Então, o que a gente encontra? Tem situações adversas que nós passamos às vezes. Como nós vamos reagir naquelas situações adversas? O líder, a ajudadora, eles vão agir de determinada maneira. Uma questão que volta e meia a gente entra, a questão da mulher trabalhar fora. Gente, nem a Bíblia proíbe a mulher de trabalhar fora, nem a igreja pode proibir. Só que tem uma coisa, o casal tem que estabelecer quais são as suas prioridades. Qual é a prioridade da mulher no lar? Vamos falar de função. A justa operação de cada parte produz a edificação do corpo.
Existe real necessidade da mulher trabalhar fora? O casal vai verificar isso. Existe realmente necessidade. Até que ponto ela pode estar fora? Que tempo ela pode dispor para que ela possa estar cumprindo aquilo que é prioritário? Onde a mulher vai estar cooperando mais para o bom andamento do lar? Trabalhando fora ou cuidando do lar? Dando aquele suporte, criando aquela estrutura. Cada casamento vai verificar isso, cada casal. O que não pode é abdicar daquele papel. A gente vê muitos casais hoje que estão invertendo mesmo o papel. A mulher, sei lá, tem mais cultura, estudou mais, conseguiu posto maior. A mulher vai para fora, o marido vai cuidar da casa. Nós estamos invertendo os papéis. Não é assim. Aí tem o outro extremo, né? de os dois deixarem o lar. E nós não temos certas áreas sanadas. Deus coloca a família, nós temos filhos. Será que o dinheiro é o mais importante? Aí é onde o casal tem que sentar, conversar. O que é mais importante? Você estar ajudando financeiramente? Ou você ajudar nos dois? Ou você ajudar dando suporte e deixa eu correr atrás do dinheiro, do suprimento da casa? O casal vai estabelecer isso conforme as prioridades, mas não abandonando o projeto de Deus. E dentro do projeto de Deus, o que nós encontramos é uma função de liderança. Os maridos não devem deixar de ser os líderes. E uma função de cooperação. E as mulheres não devem deixar de ser as cooperadoras. Trabalhar junto. Como vai ser essa cooperação? Como vai ser essa ajuda? O casal estabelece. Mas nós não podemos sobrecarregar um lado da máquina. Você sabe o que acontece num corpo quando uma parte é sobrecarregada? Alguns jogadores de futebol machucam um joelho. Aí eles insistem em jogar com aquele joelho meia boca. Geralmente o que acontece? Estoura o outro. Por quê? Porque sobrecarrega aquele. Isso acontece com o corpo. O corpo familiar, o corpo da igreja, acontece a mesma coisa. Quando uma parte é sobrecarregada, ela arrebenta. Não é sábio a gente fazer isso. Só se for, cara, não tem jeito mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado de que uma parte ou outra não seja sobrecarregada. Deus projetou de uma maneira o casamento, onde cada um faz o seu papel e a justa, a correta operação de cada um deles vai contribuir para a edificação do corpo. Não adianta o casal construir um império, né, ou construir uma coisa financeira e não construir, não edificar bem a sua casa solar, na educação, no cuidado dos filhos. As coisas têm o seu lugar, a sua prioridade dentro do plano de Deus. Então a gente tem que enxergar bem isso como crentes. Vamos voltar para o texto aqui, 23 a 26. Ele fala: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, o legal do casamento é que se um membro é honrado, que todos participem daquilo. Vamos colocar isso em vez de honra. A palavra traduzida por honra
Muitas vezes ela é a honra de ser reconhecido, né, enaltecido, mas essa mesma palavra tem o sentido de ser recompensado, remunerado. Então, a recompensa de um deve ser dos outros também, deve ser de todos. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O bom êxito de uma e de outra parte só é verdadeira se esse êxito é em prol do corpo inteiro. A gente vê assim, o grande perigo hoje é de os casais que deixam de ter esse sentido de o êxito de um é o êxito nosso, né, dos dois. Parece que eles têm um casamento, mas seguem carreira solo. Carreira solo, tem muitas bandas aí, né, de música, que eles fazem sucesso, aí depois de fazer um pouco de sucesso, eles resolvem cada um seguir o seu caminho. Geralmente julgando, bom, para que eu vou dividir, né, com os outros 3, 4, se eu posso ganhar tudo sozinho? Então, eles optam por seguir carreira solo, porque é uma visão egoísta. A maioria deles quebra a cara, porque sozinhos eles não são a mesma coisa que o conjunto, o grupo. E o casamento a gente corre muito esse risco. Tem muitos casais que resolvem seguir carreira solo. Cada um vai fazer a sua parte visando a si mesmo, né? Então, vamos deixar bem claro, tudo tem que contribuir para a honra do corpo. Vamos ter isso em mente, irmãos. Tá? A família, o casal. Se o que eu fizer for bom só para mim, não é legal. O que é bom para mim, para ser bom para mim mesmo, tem que ser bom para minha esposa também, tem que ser bom para o casal. Né? Não pode ser uma coisa boa só para ela. Só vai ser bom realmente para ela se for bom para nós dois. O casamento tem que se enxergar, se ver assim. Ou seja, isso é visando o crescimento do corpo, a edificação do corpo. Então o casal tem que enxergar essas prioridades. Que tipo de líderes nós vamos ser? Vamos olhar Colossenses 3:19. Que tipo de líderes nós devemos ser? 19 e 21. Diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Como pais, nós vemos no 21. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Volta um pouquinho, Efésios 5. Vamos juntar essas duas passagens aqui. Deixa marcado aí para vocês darem uma olhadinha aí. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Capítulo 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então a gente vê algumas coisas implícitas nessas duas passagens aqui. Que tipo de líder nós vamos ser? Para as nossas esposas, para os nossos filhos? O que vocês tirariam daqui? Primeiro. Eu não falei do problema, que tem o dom de se irritar, né? Mas
Justamente, por que tem esse alerta? Porque é comum nós nos indignarmos, nos irritarmos contra eles, né? Mas a nossa liderança, ela deve ser, primeira coisa que é destacado aqui é o amor. Amem suas mulheres. Os nossos filhos também. Né? Mas sermos líderes que oferecem amor, compreensão necessários. Esse negócio de não se irritar contra vamos colocar num sentido positivo, é de sermos compreensivos com eles. O líder tem que ser compreensivo. Procurar ajudar, procurar compreender. Eu vejo muitas vezes, aí vai uma exortação, puxão de orelha, aos homens. Irmãos, o propósito aqui é de a gente ser melhores líderes. Amém? Amém? Então, olha, irmãos, nós precisamos ser mais compreensivos. Nós precisamos compreender melhor nossas esposas. Eu me incluo nesse pacote com vocês. Compreender melhor nossas esposas, as necessidades delas. Sermos líderes mais compreensivos. Procurarmos entender melhor elas, para poder ajudar e liderar melhor elas. Quais são as necessidades reais? Às vezes a gente está preocupado, né? A gente é muito insensível às necessidades delas. Nós achamos que a nossa necessidade, o nosso desejo, é a necessidade e o desejo dela também. Mas você já parou para pensar e conversar com ela sobre isso? Para entender qual é realmente a visão dela? Dos filhos também? Quais são as reais necessidades dos filhos? O Celso deu um exemplo outro dia, né? O que é melhor? Viajar bastante ou ter a mãe do lado, Luísa? A Luísa, lógico, respondeu: viajar, pai. Tem que aguentar. Não, ela achou mais importante ter a Luciene com ela. É mais importante para ela. Muitos pais partem do princípio: bom, para mim é mais legal viajar mais vezes, então, logo, para minha família toda, isso é o mais importante. Conclusão precipitada, errada. Falta de sensibilidade, falta de compreensão. A gente precisa tomar cuidado com isso. Os líderes têm que ser sensíveis ao grupo que é liderado. Eles não são a parte de nós. A gente tem uma visão errada. Bom, eu sou líder. Quando fala de liderança na igreja, até muita gente se espanta, né? Quer dizer que é homem, né? As feministas aí de plantão já se levantam. O homem é o mandão, é ele que manda, é o dominador, é o ditador da casa. Não é nada disso que fala de liderança. Liderança mesmo é aquela condução onde nós somos sensíveis, eles fazem parte de mim, parte do meu corpo. O que dói no líder, né, o que dói num liderado, num membro da família, dói no líder também. Incomoda ele. Tem que haver essa ligação. Vamos lembrar, é um corpo. O segredo está todo lá na instituição do casamento. Nós somos um corpo. Então não é o que é importante para mim, é o que é importante para nós todos juntos. O que é prioritário, o que é mais correto, né? O que está mais adequado à vontade de Deus. Esses fatores a gente tem que analisar. O líder tem que analisar com sabedoria o que Deus diz e as necessidades do seu lar. Vamos dizer que a esposa não seja sábia e o que ela enxerga como necessidade não está de acordo com a Bíblia. Ela não é a cabeça do lar, a cabeça é Cristo. Então, vamos fazer ela enxergar qual é a prioridade. O que é mais importante é nós estarmos seguindo o que Cristo diz. Ser sensível às necessidades da esposa e dos filhos não quer dizer que nós vamos abrir mão do senhorio de Cristo na nossa vida, no nosso lar. Bem entendido isso?
E as mulheres? Que tipo de ajudadoras vão ser essas mulheres cristãs? Eu não posso deixar de dar uma passadinha lá em Provérbios 31. Vamos passar rapidinho ali? E a gente vai concluir essa primeira parte. Provérbios 31. A mulher virtuosa. Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha a ajudadora fiel aqui, a mulher virtuosa, né? Ela age, ela se sacrifica, ela se doa em prol da sua família. Ela faz bem todos os dias ao seu marido. Ele confia nela, porque ele sabe que ela cumpre com responsabilidade o seu papel. Versículo 13 diz: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Vai para o cabeleireiro todos os dias. Não, né? Passa as tardes assistindo Vale a Pena Ver de Novo. Não, a gente vê uma mulher operosa, trabalhadora. Se a mulher ficar com o tempo sobrando, alguma coisa tem de errado. Nós vemos a mulher virtuosa não é uma mulher que joga tempo fora. Amém? Se sobra tempo, o que ela vai fazer? A gente vê aqui, é uma mulher que cuida bem do seu marido, ela trabalha, olha o versículo 14, como um navio mercante, ela traz de longe seu pão, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas, examina uma propriedade e adquire-a, olha, a mulher faz transação comercial aqui, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Ela não tem medo de pegar no serviço pesado, não. Abre sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Ela é misericordiosa. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Ela é prudente no cuidado de sua casa, do seu lar. Quando chega o frio, todo mundo tem agasalho, né? Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas, por causa da camisa amarrotada. Não, seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Ele está sempre bem apresentado, né, diante das autoridades, dos grandes da cidade. Não passa vergonha, não. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. É uma mulher temente a Deus, né? Bondosa. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Isso aqui requer assim, um estudo bem profundo, mas eu sei que as irmãs talvez já tenham lido isso, meditado, estudado juntas. Outras vezes, mas é aqui que retrata o tipo de ajudadora, de cooperadora que os maridos precisam. Se seu marido não é um bom líder, seja uma boa ajudadora, cooperar para ele ser o melhor líder que ele puder ser. Amém?
líderes, se as nossas esposas não são boas ajudadoras, nós temos que conduzir elas a serem o melhor que elas puderem ser. A gente vê o retrato aqui de uma boa cooperadora, uma mulher que ela vai além de só cuidar dos filhos. Mas, digamos assim, a gente tem etapas na vida. A gente tem situações que mudam. Tem um período que a mulher pode fazer mais do que cuidar da casa. Tem períodos que não dá. Quais são as nossas prioridades? Como é que a esposa vai ser mais útil dentro do lar? Dá para fazer algo mais? A mulher virtuosa, ela é uma ajudadora que ela se doa à família. Mas também o líder da família é aquele que faz de tudo para dar à sua esposa aquela segurança, aquele amor, aquela compreensão necessária, para que ela se sinta amparada. A gente não lê aqui dizendo que essa mulher virtuosa faz tudo isso para sustentar o seu marido. Ou só para ela ser engrandecida. Mas o que nós vemos é que o propósito dela é cuidar da casa, o bem-estar da sua família. Ela é prudente, ela é trabalhadora, né? Ela é temente a Deus, ela é bondosa, ela é misericordiosa. A gente vê aqui no versículo 30, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, é esse tipo de lar, irmãos, que nós devemos buscar construir. Amém? Qual é a nossa responsabilidade? Qual a responsabilidade que Deus deu a cada um dentro do lar? Nós temos que enxergar isso. Deus na condução. Um casal que compartilha realmente sua vida, que se comunica, que se conhece, tá? Que divide sua vida entre os dois. Um casal que enxerga suas responsabilidades e busca exercer as suas responsabilidades. A gente basicamente coloca o varão a liderança, a mulher a cooperadora dele. Agora, vocês têm que fazer dentro do seu lar, conversar, cada um de nós, né? Cada casal, como nós podemos fazer melhor isso? Você, mulher virtuosa, como você pode fazer do seu esposo um grande, né? Da sua cabeça, um grande líder? Você, marido, como líder, o que você pode fazer para sua mulher ser mais virtuosa? Ser aquela grande cooperadora que você precisa ter.